Vamos ao nosso debate. Eu acho que eu converso com você, Boris. É interessante as declarações do ministro Alexandre Padilha, porque o governo Lula eu vejo como um governo ainda meio dispar nessa questão da paz e do conflito. Se você tem figuras que tentam fazer essa mediação, como Fernando Haddad ou mesmo o próprio Padilha, você tem figuras muito incendiárias e de difícil trato com o Congresso Nacional, como o Rui Costa, a gente já tratou aqui numa apuração também da Tainá Falcão, e o próprio presidente Lula. É um governo de paz na relação com o Congresso Nacional? É um governo que não consegue ter uma relação nem de paz, nem de guerra. Na minha opinião, é uma questão de vontade política ou talvez uma questão de competência. É claro que o ministro tem que falar que está tudo bem, tem que elogiar Arthur Lira, etc, etc. A gente sabe que a situação não é a desejada. O governo ainda não conseguiu ter uma base que possa receber esse nome dentro do Congresso Nacional. Essa vitória agora, essa vitória na questão da... Como é que chama? Do marco fiscal, da urgência na aprovação, não, da urgência para a votação do marco fiscal. Para a aprovação do marco fiscal, que eu delicadamente chamo do calabouço, é importante, eu brinco, mas é importante. Essa aprovação é uma aprovação que reuniu o ingrediente de Estado, quer dizer, é importante para o país e muita gente afastou as suas questões políticas e ideológicas, as suas constatações, as dificuldades que tem no toma lá da cá, afastou e votou a favor. Provavelmente, assim será quando o calabouço for votado para valer. O arcabouço, desculpe, for votado para valer. Será uma questão de Estado. Mas não existe algo que possa ser chamado. E aí Arthur Lira tem esse domínio e ele não está satisfeito. Ele vai ter que conquistar o coração de Arthur Lira e Arthur Lira só tem um objetivo, ele mesmo. E ele sabe muito bem como brindar os seus companheiros. Então, essa situação, essa oposição que inclusive existe dentro do próprio PT, realmente depõe contra o governo Lula e não tem nada a ver com o que o deputado Padilha disse. Janaína, qual que é a sua avaliação? Como é que está essa relação do Lula do governo Lula com o Congresso Nacional? Porque é interessante, né? O ministro diz, acabou a fábrica de conflitos com o Congresso, como chama a atenção para a nossa tarde, e também com o STF. A relação com o STF, do governo com o STF, está bastante pacificada, até demais um pouco, né? Tá tudo muito azeitado. Agora, com o Congresso Nacional, será que está pacificado assim? A gente viu uma grande vitória no marco fiscal, mas a gente viu também uma derrota importantíssima do decreto do saneamento. Sim, porque o presidente chegou entendendo que ele poderia subjugar o Congresso, né, desfazer leis que acabaram de ser votadas, impor aprovações, né, inclusive por decreto. Então, isso gerou um mal-estar com fundamentação, até porque as mudanças que o presidente, o governo queria fazer eram mudanças ruins para o país, né? Um retorno do Brasil no sentido muito negativo do termo. Então, eu não vejo, né, essa tranquilidade que o ministro vê. Agora, por outro lado, tem uma estratégia também de aproximação. O ministro foi muito hábil ao se manifestar, foi bastante respeitoso,
né? Nem todos os quadros têm esse approach, né? De dizer, não, está tudo muito bem, nos gostamos muito. Eu acho que ele teve um tom muito ameno, um tom elogiável nesse sentido, mas eu não vislumbro essa paz. E com relação ao Supremo, né, nós precisamos falar que existe muita identidade de pensamento da maioria dos ministros com a linha ideológica do governo Lula. E aqui não tem nenhum demérito, não tem nenhum ataque, é uma constatação. Vários ministros, em suas aulas, em suas palestras, em seus escritos, são favoráveis, por exemplo, à descriminalização de drogas, à legalização de aborto, ou pelo menos à descriminalização de aborto. Pautas mais à esquerda, mais coerentes com o pensamento de esquerda, são críticos, por exemplo, do direito a posse de arma. Então, as pautas da esquerda, elas são muito bem recebidas ali no STF e daí, né, que vem esse bom relacionamento. No caso do ex-presidente, havia uma guerra ali, um embate ideológico muito forte, né, que gerava também as críticas. Agora, ao governo anterior, faltou habilidade em saber divergir, né, porque que havia as divergências muito profundas, aliás, havia. Mas o presidente acabou ficando refém daquele grupo apoiador mais radical, que não conseguia estabelecer um diálogo, né, de divergência e ia para o ataque no sentido pelo menos oral, mas indevido, e que aquilo gerou um mal-estar que, em grande medida, trouxe o presidente Lula de volta para o poder. Porque eu não tenho a menor dúvida que quem elegeu Lula foi o Bolsonaro com o bolsonarismo radical. Então, assim, tem ali uma diferença ideológica na essência entre o antigo governo e o STF, mas o modo do antigo governo, infelizmente, colaborou para esse retorno da esquerda ao poder. Não tem dúvida, né? Aquele ambiente conflagrado em que o Bolsonaro questionava o sistema jurídico o tempo todo, né? A legitimidade do próprio sistema jurídico. Agora, me lembro do Thomas Trauma, Janaína também deve se lembrar quando ele esteve aqui no Arena, jornalista, analista político, e que foi, inclusive, porta-voz, né? Secretário de comunicação do governo Dilma, que ele disse, o governo não tem maioria no Congresso, mas tem maioria no STF. Raquel, o que você achou? Como é que você avaliou essa declaração do ministro? E peço para você colocar o foco nessa dualidade do governo, porque eu vejo alguns ministros com uma relação muito mais azeitada com o Congresso Nacional. Fernando Haddad, por exemplo, e Arthur Lira têm um diálogo assim muito fluido. Lira já está dando declarações públicas. Olha, vou aprovar o marco fiscal na semana que vem e quero aprovar a reforma tributária em breve. Do outro lado, Rui Costa já tem muito mais dificuldade. Fazer política é andar numa corda bamba sempre, né? E todo relacionamento político ou não tem seus altos e baixos, né? Existem pessoas que sejam mais fáceis de lidar, interlocutores que sejam mais fáceis de se comunicar, de fazer política, outros mais difíceis. Mas acho que isso faz parte da política, isso faz parte esse pré-azeitamento, né? De comunicação. A gente está no começo de um governo que não tem maioria e que precisa ali cavar essa simpatia da presidência da casa, que tem a maior parte dos legisladores. Então, eu acho que é natural esses altos e baixos. Ainda não tem encontrado assim um caminho mais calmo, um caminho mais asfaltado. Eu acho que durante toda a relação vai haver esses altos e baixos, vai ter sempre o presidente, o governo vai ter sempre tendo que aparar as arestas aí com o Congresso.